Confeitaria é linda, confeitaria é lucrativa, confeitaria é apaixonante. Sim, mas o que a confeitaria não é? Definitivamente, a confeitaria não é uma área para amadores. Confeitaria é profissão. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso workshop online gratuito Profissão Confeiteira. Um conteúdo para quem quer viver exclusivamente da confeitaria, seja você iniciante ou não. Oi, meu nome é Stephanie Mantovani, mas pode me chamar de Nani. Eu sou muito apaixonada por gastronomia, gastróloga, ou seja, quem faz gastronomia na faculdade já há 8 anos e trabalho com confeitaria já há pelo menos uns 7 anos. E eu tô muito feliz porque começa agora uma série de 4 aulas que eu preparei para você com um só objetivo: te ajudar a se tornar uma confeiteira ou um confeiteiro profissional. Não ser só mais um ou só mais uma. E por que eu fiz tudo isso? Para te tirar do seu lugar comum, da multidão de pessoas que vendem bolos e doces por aí e te colocar em destaque, para você poder faturar mais e começar a faturar pelo menos com bolos e doces. Eu não sei se você tá aí pensando agora, tá bom que essa menina aí vai conseguir cumprir essa promessa. Esse deve ser só mais um dos videozinhos de internet que não vão me ajudar em nada. Se você estiver pensando alguma coisa parecida com isso, fique aqui comigo, te garanto que você vai sair desse workshop no caminho certo para se profissionalizar. E não só no caminho certo, mas para poder viver de fato da confeitaria, viver bem, ter um negócio mesmo, de verdade, com CNPJ e tudo. Preparei bastante conteúdo para essas aulas desse workshop. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar de 2 coisas. Primeiro, eu vou te dizer por que a confeitaria é uma grande oportunidade. Mas, se não for aproveitado da maneira correta, pode ser uma super armadilha que ninguém nunca te contou. Depois, eu vou te passar também 5 mitos da profissão de confeitaria para você já começar a se tornar mais profissional. Só de você entender o caminho certo para aproveitar essa oportunidade, que é a confeitaria, e não cair nessas armadilhas e nos mitos, já valeu todo o tempo que investi para criar esse workshop. Mas calma, eu sei que você também quer ver um conteúdo com mão na massa. Eu preparei a segunda aula com a receita do meu recheio que mais vende. Só com ela, eu já preparei pelo menos 4 a cada 10 bolos que são encomendados. Só em um mês, já foram mais de 10 mil reais em pedidos com receitas super simples. Isso só contando os pedidos pagos por transferência. Dá uma olhada. Pode ser pouco para algumas pessoas, pode ser muito para outras. O fato é, a gente está só no começo dessa história toda. Mas não foi sempre assim que aconteceu comigo. Já são 8 anos na gastronomia e 7 na confeitaria e muito, mas muito trabalho. Antes de começar a explicar a verdadeira oportunidade, as armadilhas e os mitos, eu preciso abrir um parênteses bem rapidinho com você aqui. Eu preciso te contar um pouquinho do que me trouxe até aqui e mais pra frente você vai entender o porquê. Na minha família, comer bem é um ritual muito importante. Minha mãe e minha avó sempre foram cozinheiras de mão cheia. Inclusive, minha avó vendia bolos decorados quando era mais jovem, além de muito docinho e para muita festa. Ela conta, inclusive, que quando eu era criança, eu queria abrir meu próprio restaurante por quilo quando eu crescesse. Desde pequena, eu fui criada ajudando a fazer as comidas das festas e da família, pensar também em qual seria a sobremesa da festa. Com 17 anos, eu estava na dúvida de que vestibular eu iria prestar. Gastronomia, seguir minha própria paixão e arriscar entrar numa área que até então diziam que não era nem muito lucrativa, ou publicidade, uma outra opção que para mim parecia bem atrativa na época. Eu prestei então publicidade, uma escolha que parecia ser mais assertiva para mim, eu pensava. Foi aí que eu levei um tombo que eu não estava esperando. Não passei no vestibular e resolvi então fazer um cursinho de alguns meses para tentar de novo no próximo semestre. Nesse meio tempo, eu vi que publicidade não era de fato o que me entusiasmava e eu resolvi então prestar gastronomia. Resultado, eu passei em primeiro lugar em gastronomia pelo Senac, em São Paulo. Entrei então na faculdade com a ideia de abrir um restaurante, o que 99% dos alunos querem também.
Logo de cara, comecei a estagiar no Brasil a Gosto, um restaurante super premiado da Ana Luísa Trajano. Passei por outros lugares também que me deram bastante agilidade, me deram bastante precisão. Em alguns, ganhando menos que R$200 por mês. Outros, trabalhando de domingo a domingo, feriado e tendo algumas folguinhas de segunda-feira só. Mas isso ainda não era o que eu queria. Imagina só a loucura que não foi pra mim de trabalho para ganhar menos de R$200 por mês, foi bem puxado. Uma vez eu fui chamada para cobrir um colega na faculdade, numa confeitaria que fazia bolo e doce decorado para festa. Como minha ideia era experimentar o maior número diário possível da gastronomia, eu topei e eu me apaixonei. Daí em diante, não larguei mais a confeitaria. Fiz muita massa que não cresceu legal, eu talhei quilos e quilos de ganache, eu queimei chocolate, brigadeiro, minha mão, meu braço. Fiz até uma vez o alarme de incêndio acionar depois de ter esquecido o caramelo no fogo. É sério. Ainda assim, eu estava determinada a seguir essa área. Eu fui então para a Itália me especializar em sobremesa e gelato. Fiz também um curso de chocolate na Chocolate Academy da Barrica Lebot. Eu voltei e, bem confiante, eu abri a minha própria confeitaria com a ajuda da minha família. Lá, a gente preparava gelato, bombom fino, bolo, pão de mel, torta, enfim. Foram 2 anos de porta aberta todos os dias. Muito dinheiro investido, muitas horas de trabalho, muitos clientes, muitos fornecedores, muito teste, muita coisa. Às vezes, parece mais que eu vivi 30 anos nesses 2 anos de Adultire. No final, a gente estava com 3 pontos na cidade de São Paulo. A Adultire foi minha maior experiência e também meu maior tombo. Para quem é dono do próprio negócio, sabe, empreender só é uma coisa romântica para quem vê de fora. Por uma série de razões que eu só fui entendendo com o tempo, a gente não conseguiu tornar as lojas um negócio que fosse sustentável. Foi pesado, mas foi essa experiência de arriscar, trabalhar muito e falir que me coloca hoje em dia muito mais à frente de muita gente. Depois que a gente fechou as portas, eu me vi perdida de vez. Eu não me via feliz de fato em nenhuma outra área da gastronomia. Eu não queria voltar a trabalhar em restaurante também. Foi então que eu comecei a pesquisar cursos para me atualizar e me colocar talvez em outros braços da gastronomia. Eu fui então para o Canadá fazer curso de food styling, que é aquela coisa de você deixar a comida bem linda para foto, sabe? Eu fiz também curso de fotografia, de escrita culinária, que é basicamente você aprender a fazer receita, saber descrever o sabor de uma forma legal, enfim. Logo que eu voltei de lá, eu comecei a trabalhar como culinarista na editora Panelinha, da Rita Lobo. Lá, a gente ajudava a fazer e a criar as receitas para o programa da Cozinha Prática no GNT e também para fazer todas as receitas dos livros e do canal no YouTube. Esse período foi muito importante para mim e para minha carreira. Eu aprendi a destrinchar a receita nos mínimos detalhes, a não subestimar nenhuma etapa ou pulo do gato escondido. Só que, paralelo a isso, eu nunca deixei de aceitar encomenda. No início, eu fazia apenas os doces que eu já vendia na minha loja, sem o sorvete. Aos poucos, eu fui observando o que de fato os clientes queriam, o que dava mais certo em questão de produtividade, armazenamento, o que era atraente. E quando eu vi, eu me tornei conhecida pelos meus bolos. Fui aos poucos deixando de lado outros itens que eu tinha no meu cardápio para me focar no que de fato desejavam. Bolos decorados, lindos e incrivelmente gostosos. Mas espera aí. E o seu trabalho como culinarista, você deve estar pensando agora? Pois é, eu tive que abandonar. Chegou um momento em que eu me vi fazendo encomenda antes e depois do trabalho. Até que eu tive que escolher. Entrei de cabeça nessa história de encomenda e aí se comprovou a maior propaganda de todas, o boca a boca. Aos poucos, as pessoas começaram a me pedir ajuda para fazer os doces que eu já tinha para vender. Como eu já tinha dado aula na época da loja, eu fiquei bastante empolgada com essa ideia de voltar a ensinar. Voltei a dar curso de ovo de Páscoa, de bolo, de brigadeiro, de tudo, seja presencial ou online. E agora, depois de centenas de alunos, centenas mesmo, entre os cursos presenciais e online, eu tô aqui para dividir com você tudo que eu aprendi nesses anos. Bom, fecha parênteses. Mais pra frente você vai entender o porquê contar essa história aqui foi muito importante para essa aula. Nesses anos de viagem, de estudo, abrir a loja, falir, começar do zero fazendo encomenda, até faturar 15 mil num único mês, trabalhando só na cozinha da minha casa, eu já vi de tudo e mais um pouco. E posso afirmar, sim, confeitaria é um mercado que só cresce. É uma grande oportunidade. Se você souber aproveitar, vai poder criar um negócio seu, com bom faturamento
E se quiser, vai poder fazer tudo isso da cozinha da sua casa. E não sou só eu que tô falando isso não, hein? Dá uma olhada nessas matérias aqui. Agora, o setor de confeitaria não para de crescer no país, ganhou o doce, né? O mais saboroso. Nos últimos 2 anos, aumentou 40%. Tem muito fã de doce por aí, né? Um mercado bilionário que tem atraído cada vez mais pessoas que largam as carreiras para investir nos doces. Existem dados que mostram, inclusive, que a confeitaria e a panificação são uma área de trabalho que não param de crescer. Então eu queria te alertar para isso, que o negócio é um bom negócio, né? Mesmo em tempos de crise, como a gente tem tido nos últimos anos, esses são setores considerados promissores como mercado de trabalho. Pô, legal, hein? Eu vou te dar um dado, assim, só em 2018, o setor da confeitaria movimentou mais de 10 bilhões de reais em todo o Brasil, o que representa um crescimento de quase 7% em relação ao ano anterior, que foi 2017. Quer dizer, está crescendo. Demais, né? A gente está atravessando um momento muito bacana para o mercado da confeitaria. Mas toda história tem sempre 2 lados. O outro lado dessa história é que nesse cenário de crescimento é que mora o perigo. Apesar de não parecer, tem aí uma grande armadilha. Dependendo da cidade que você tá, você deve se lembrar das iogurterias, das paleterias mexicanas, de brigadeiria gourmet, loja de cupcake e das casas de bolos caseiros, gelateria, que foi o meu caso, né, o caso da Dolcire. Todos esses negócios bombaram numa época nas principais cidades do país. Era quase que uma em cada esquina. E o que foi que houve? Bom, todos os números de reportagem apontavam que esses negócios cresciam e eram bons investimentos. E aí é natural que muita gente queira fazer parte desse negócio, queira fazer parte desse ramo, assim como foi o meu caso. Só que o que ninguém te fala é que junto com o crescimento vem a saturação. Saturação, basicamente, é quando a oferta é maior que a demanda. Tem tanto negócio oferecendo o mesmo produto que não tem cliente para tudo isso. E o que acontece quando a saturação vem? A maioria das empresas morrem e só alguns poucos sobrevivem. Muita loja fecha, as pessoas ficam endividadas, mas, por outro lado, quem sobrevive normalmente se dá bem, cresce rápido, conquista mais cliente e consegue criar um negócio que fatura muito alto. E é disso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo 1. Fazer encomenda realmente possibilita que você faça uma renda extra, usando o seu conhecimento e o seu gosto para confeitaria para vender doce. E isso é sim uma oportunidade. Você provavelmente vai conseguir fazer algumas vendas e é ótimo porque você fica na cozinha da sua casa, com a sua família, faz uma graninha extra com um trabalho que te dá prazer. E tá tudo bem com isso, é realmente uma oportunidade legal. Porém, quantas pessoas passaram a fazer bolo e doce nos últimos, 2 anos? Quantas dessas mulheres e homens tem no seu bairro? Pessoa vendendo brownie, brigadeiro, cupcake, bolo no pote, bolo com pasta americana, bolo pra festa, enfim, seja lá o que for. Infelizmente, não foi só eu e você que vimos nessa oportunidade de juntar algo que sabemos fazer, gostamos de fazer e ainda dá pra ganhar dinheiro. A concorrência tá demais e a briga por um preço menor tá cada vez mais acirrada. E isso é um sinal claro que a saturação tá chegando aí e que muita gente vai ter mais dificuldade de vender daqui pra frente. Mas a boa notícia é que eu já passei por tudo isso, eu já senti na pele e eu já descobri como não ser só mais um e morrer nesse meio do caminho. A oportunidade de verdade é simples, você vai precisar se profissionalizar. Quem quer sobreviver e crescer na confeitaria fazendo o que ama e ganhando dinheiro, vai precisar deixar de ser mais um ou só mais uma. Oi, eu sou a Erika Mazo, do Buffet Erika Mazo Gastronomia. Eu conheço a Nani há uns 3 anos. Toda a parte de doces e de bolos, quem faz no buffet é a Nani. Ela é uma super profissional, uma querida. Além de ser uma super profissional, os doces e bolos dela são maravilhosos. Fizemos um casamento alguns meses atrás e o noivo ficou apaixonado pelo bolo dela, encomendou novamente. E é isso, super indico, ela é nota 10, o trabalho dela é muito legal. E antes que você ache que vai precisar ficar 2 anos na faculdade, fazer estágio, se dedicar 100% do seu tempo, eu já te adianto. Fazer faculdade e estágio é apenas um dos possíveis caminhos para se profissionalizar. O verdadeiro caminho é estudar, é treinar no seu tempo. E é para te ajudar com isso que eu criei esse workshop aqui.
Inclusive, eu já tive vários alunos que me disseram que gastaram um montão com faculdade para no final usar só as receitas que aprenderam aqui no meu curso. Bom, há um tempo eu fiz uma escolha e acredito que você tem uma escolha para fazer também. Opção 1. Brincar de confeitaria, tentar ter uma renda extra e provavelmente cair na concorrência. Ou opção 2. Ter um negócio próprio de confeitaria, ser reconhecida ou reconhecido e mudar seu patamar financeiro. Você quer ser amador ou profissional? E aí, qual a sua resposta? E aí que eu te mostro a real oportunidade. A oportunidade é que muita gente não está disposta a se tornar um profissional. Não está disposto a estudar e nem a treinar de verdade. Se você respondeu a opção 2, que é ter um negócio de verdade, confie em mim. A oportunidade que está passando na sua frente é gigante. Basicamente, então, confeitaria, mesmo que de forma amadora e informal, é uma oportunidade legal, mas você corre um baita risco de virar só mais um. Mas, se você começar a se profissionalizar, a oportunidade pode transformar a sua vida de verdade. E quer saber mais? Existe um tipo de doce que é muito mais difícil de cair na saturação. Bolo para festa. O que pode variar, na verdade, é uma decoração ou outro, uma coisa ou outra que sai de moda, mas no geral, bolo não é modinha. Apesar de ter muita gente fazendo, pensa só, no seu quarteirão deve ter o quê? Umas 40 casas, com umas 3 pessoas pelo menos em cada casa? Vou fazer umas contas, são 3 aniversários por ano, 3 vezes 40, 120 aniversários. Só no seu quarteirão existem 120 possíveis pedidos, isso são pelo menos 10 pedidos por mês. Por isso que bolo para festa tem chance menor de saturação. Apesar de ter muita gente fazendo, tem gente demais comprando ainda. Imagina só, você ser um profissional nisso, se diferenciar, ser reconhecido, aí é questão de tempo para você conseguir vender muito. Presta bem atenção, seja você alguém que quer começar a trabalhar da sua casa ou até ter uma loja própria, dificilmente alguma oportunidade vai ser maior que se tornar uma profissional de verdade e fazer bolo festivo. Então, como começar? Para onde ir? O que fazer? Para responder essas perguntas, eu me perguntei o que eu mesma gostaria de ouvir quando eu comecei. E aí, percebi que eu teria economizado um super tempo e um dinheirão se eu soubesse algumas das verdades sobre esse mercado de confeitaria. Tem muito mito por aí que a gente acaba acreditando e isso prejudica a gente, atrasa a gente. Então, a primeira coisa a fazer é desmistificar alguns mitos. E eu selecionei 5 deles, os principais. Vamos lá. Mito 1. Faculdade. A gente já falou um pouco aqui, mas eu vou reforçar. Eu acredito muito que fazer faculdade é apenas um dos caminhos para se tornar um profissional. E não é o único e nem o melhor. Curso livre, presencial ou online, muita prática, livro de receita, mais prática, vai te formar um profissional tão bom ou até melhor em comparação com quem fez faculdade. Pode confiar. Mito 2. A aparência do doce importa mais que qualquer coisa. Essa é uma das principais mentiras. Eu já escutei muita coisa do tipo quem ganha prêmio é pela beleza do bolo, ou o cliente sempre compra o que é mais bonito, ou as pessoas comem com os olhos. A verdade é que beleza e sabor são igualmente importantes. Pensa bem, se a melhor propaganda é de fato boca a boca, como um cliente seu vai poder te indicar para outra pessoa se esse bolo não for muito gostoso? Se ele for só bonito, ele pode vender a primeira vez, mas para aquele cliente e para aqueles convidados, você não vai conseguir vender de novo. Mito 3. O cliente sempre tem razão. O cliente muitas vezes nem sabe o que ele quer. Um profissional de verdade entende o que o cliente quer e faz sugestão. Um profissional de verdade vai fazer curadoria, pesquisa, vai guiar o cliente para ele ter o doce certo na quantidade certa. Já ouviu aquela frase do Henry Ford, o criador da Ford? Ele diz assim: se perguntassem para os meus clientes o que eles queriam, eles teriam dito que era um cavalo mais rápido. Mas ele foi lá e fez um carro. Percebe que ele soube entender o que o cliente queria, mas ele fez algo muito melhor? Mais ou menos isso. Mito 4. Tudo que é muito bonito é muito caro. Esse mito é mais nhenhenhé que outra coisa. Existe bom gosto e bom senso para todos os bolsos. Um profissional precisa colocar sua personalidade nas suas receitas, colocar o seu toque, e isso vai trazer uma beleza para o seu bolo. E nem sempre precisa ser caro. Na verdade, a maioria dos bolos que eu faço não são os mais caros. E por último, mito 5. Quanto mais, melhor. Eu também queria isso quando eu comecei. Eu queria torta linda, muito gostosa, eu queria bolo, bombom, brigadeiro, eu queria doce fino, sorvete, brownie, eu queria saber mexer com pasta americana, eu queria tudo. E eu achava que sabendo tudo, eu ia conseguir me diferenciar. E por isso eu ia conseguir vender mais.
Mentira. Para se diferenciar, você precisa escolher alguns itens e praticar muito, até virar referência naquilo. E tem mais uma coisa. Existe um estudo que comprova que quanto mais opção você coloca no seu cardápio, mais dificuldade o cliente tem de escolher e por isso, menos venda você faz. Isso se chama paradoxo da escolha. Um profissional é simples, direto e eficiente. De coração, eu queria muito ter ouvido todas as verdades e perceber as oportunidades há uns 7 ou 8 anos atrás. Eu com certeza teria muito mais na frente hoje em dia. Aproveitando que eu tô falando de mito, eu vou encaixar um sexto aqui que é bem voltado para o nosso mercado hoje em dia. Pasta americana ou chantininho são as melhores opções para fazer bolo lindo e temático. De forma alguma, para com isso. Existem muitas outras coberturas que vão de fato enriquecer o sabor do seu bolo e deixar a aparência irresistível. Bom, a gente viu que para aproveitar essa oportunidade que a gente está vivendo, a gente precisa se profissionalizar. A gente viu também que o primeiro passo é conhecer algumas verdades. Mas qual é o segundo passo? Agora tá fácil. O segundo passo é colocar a mão na massa. Por isso, eu resolvi abrir com você uma receita e como eu preparo o recheio de bolo que eu mais vendo na história toda. E por que eu vou abrir essa receita com você? Porque se ela vende bem, eu quero que você comece a fazer as coisas que vendem para poder ter mais resultado logo. Só que esse vídeo já ficou longo demais, então eu vou fazer para você a receita na segunda aula, combinado? Eu te vejo na segunda aula e antes de ir, eu tenho um pedido simples para te fazer. Se você tá gostando do conteúdo, compartilhe esse workshop aqui com outras pessoas que são da área ou que querem entrar na confeitaria. Pode não parecer, mas quanto mais profissional tiver no mercado, melhor para todo mundo. Apesar de parecer contraditório, pense aqui comigo. Se o mercado está bem ocupado por profissionais, menos gente nova e desqualificada vai entrar para a concorrência. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer sugestão, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer questão de ler todo mundo e responder um por um. É isso, te vejo na próxima aula, um beijo!